Olá, queridos, que alegria ter você aqui novamente. Olha, esse sermão vai falar o seu coração. Preste atenção no Salmos de número 11, você vai ver os fundamentos. E esses fundamentos vão nortear a tua vida. Fique conosco. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 11. E que bom estarmos aqui reunidos nessa data tão especial. Mais uma vez, uma palavra de gratidão à igreja pela homenagem feita a cada um de nós, pastores, com tanto carinho, tanto cuidado. E eu fiquei vendo assim o que foi feito ali na homenagem. Vou fazer um pôster ali, achei muito inteligente, muito legal, né? E também agora os pastores, ninguém pode mais atrasar e dar desculpa. Por quê? A igreja deu um presente para cada pastor que foi um relógio. Acabou a desculpa, irmãos, né? Mas hoje também celebramos o Dia dos Namorados. Que dia especial para a gente poder declarar o amor, a paixão e tudo que Deus tem colocado nos nossos corações. Queridos, a gente pregou muito sobre aquele negócio de frutificar. Eu estava olhando essa planta aqui. Essa planta começou a cair um monte de folhinha dela aqui, toda hora eu chegava aqui, estava caindo. Eu pensei que ela era artificial. Aí alguém falou assim, pastor, eu fui lá e reguei, botei ali embaixo. Olha o que aconteceu, irmãos. Olha o que aconteceu aqui nesse vaso. Já está vendo aqui os brotos, as folhinhas mais verdes. Eu pensei que era artificial. Eu falei assim, isso é artificial. Depois eu molhei e olha o que aconteceu. Eu falei assim, agora eu vou ser bereano igual Tomé. Eu vou tocar para crer, eu vou ver mesmo esse negócio. E não é que aconteceu, irmãos, que coisa linda. A gente vê um mover, né? E que seja esse altar, o momento do Senhor fazer frutificar a sua palavra. Trazer para cada um de nós algo que possa gerar vida, alimento. E fazer a gente, pessoas nutridas desse evangelho que é poder de Deus. Amém, queridos? O tema da reflexão, e eu, no ano da reforma, no período da reforma, eu preguei só num versículo desse texto. Eu queria ser mais abrangente e falar sobre o tema fundamentos que norteiam. E lembro-me que à época eu fiz uma abordagem falando muito para que não mexesse nos fundamentos. Hoje eu quero pensar com os irmãos, quando mexe nos fundamentos, como a gente reage ou qual é a nossa tendência. Mexeu, como a gente se comporta em meio aos fundamentos quando estão sendo retirados. Salmos de número 11. O salmista diz assim, no Senhor me refugio, como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Fundamentos que norteiam. Senhor, fale com a sua igreja, e que seja o momento de ter um pasto verdejante para gerar vida, pois tua palavra produz cura, libertação e salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos um pouco pela manhã e quero pegar um gancho a respeito de valores, de problemas éticos, morais, de fundamentos. E a igreja, que deveria ser talvez o paladino
a voz, o arauto, a proclamar as maravilhas que só Deus faz e, sobretudo, falar com autoridade de uma palavra que é viva e que é eficaz. Me parece que em toda a nossa cultura a família está sendo desfigurada, a sodomização enaltecida, aquilo que é ruim, aquilo que deveria ser desagradável, parece que a gente torce agora para dar certo. Os irmãos sabem que eu não sou muito chegado a filmes. E quando tem coisas que eu não gosto, ou que eu tento aprender coisas que eu não sei, deixa eu me envolver, eu não sei. Às vezes eu tenho dificuldades, deixa eu me envolver com isso. E agora eu estou começando a ver séries. Estou chegando no fundo do poço, né, irmãos? E me surpreende quando eu começo a observar as séries, que todas elas têm uma tendência de colocar perversão de valores de uma forma muito sutil. Aí eu chego no final de uma série, eu já estou querendo torcer para aquele que é bandido. Às vezes eu estou querendo que uma família venha segregar. Às vezes eu estou torcendo já para que valores, porque a coisa vai te levando pelo emocional. E nesse emocional a gente não percebe, nós estamos sendo conduzidos em momentos tão difíceis, e a gente não percebe que nós somos o somatório de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente tem esses contatos. Já existem estudos aí europeus falando que nós somos o somatório das 5 pessoas que mais andam com a gente no dia a dia. Mas é inegável, irmãos, que aquilo que você assiste, músicas que você ouve, rodas que você frequenta, vão nortear a tua vida nos próximos anos. Isso é inegável. Isso é inquestionável. E quando a gente olha para a decadência de toda a sociedade, quando a gente olha para as questões que estão cada vez mais ao nosso redor, a nossa sociedade não suporta mais a verdade. Aliás, quando você proclama uma verdade, aqueles que vivem na mentira se ofendem. E chegou o tempo que falar a verdade virou ofensa. Chegou o tempo que a gente falar, olha, isso é errado, o Senhor não se agrada. Não podemos viver dessa forma, agora ofende. A sociedade nos dias de hoje está aplaudindo o errado. Agora o profeta Isaías já falava isso, em Isaías 5:20, ele dizia, que a essa época eles estavam tentando transformar trevas em luz e luz em trevas. Já não é de hoje que isso vem sendo pervertido cada vez mais, mas quando temos fundamentos firmes, quando estamos pautados numa vida em que andamos e trilhamos caminhos seguros, nós não seremos abalados. Isso não vai desviar a rota. A questão, irmãos, é quando a gente tem fundamentos, e esses fundamentos estão sendo desconstruídos, estão desmoronando, e a gente começa a perder o norte, o rumo, não sabemos para onde ir, o que fazer, até porque quando a gente olha para o texto lido, quando esses fundamentos estão sendo abandonados, o verso de número 1 declara isso. Sabe qual é a tendência das pessoas? Abandonar, fugir. E se tem uma geração que está sendo marcada para os dias de hoje, é a geração do abandono. É a geração que larga tudo por qualquer coisa. É a geração chamada do mimimi. Eu nunca vi tanto mimimi. Esses dias agora eu mandei para o WhatsApp da Márcia uma punição lá no meio militar, que a Márcia é militar, irmão? Vocês sabem disso, a Márcia vive essa vida lá, sim senhor, não senhor, permissão para me retirar, e que Deus lhe abençoe lá, minha irmã. E aí, porque chamou o outro de recruta? Recruta é o novato. Aí foi ofensivo. Foi ofensivo. Porque chamou o outro de recruta. Eu falei, irmãos, onde vai parar isso? Eu falei, Márcia, no meu tempo de recruta, se você falar assim, não gostei não, sou recruta, não gostou não, tu vai ver agora o que eu vou fazer contigo. Eu vou sair amando a palavra recruta. Eu vou gritar em alto e bom som que eu sou um recruta, e com muito orgulho.
Como é que hoje a gente olha para as questões da vida, a gente sempre tende a fugir, quando os fundamentos começam a ser retirados, a nossa tendência é fugir, é abandonar. E nós estamos abandonando tudo, é uma carreira, é um dom que Deus te dá para capacitação no corpo de Cristo. É um casamento que às vezes não está como aquele sonho de consumo, mas a tendência das pessoas é achar que o problema está ao lado e não na instituição. Até porque eu acho curioso como as pessoas hoje se divorciam. Dizia eu pregando numa igreja segunda-feira, eu nunca vi ninguém passar por uma experiência traumática e querer passar por ela a segunda vez, só no casamento. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu tomei uma benzetacil. Irmão, no momento em que aquela agulha estava sendo inserida e aquele líquido adentrando o meu corpo, eu falei assim, esse negócio é tão bom, mas que faz divisão do corpo e da alma. Separa. Aí você acha que acabou. Uma vez eu fui tomar um negócio desse, Marquinhos, que eu falei assim, pode dar no braço. Aí a enfermeira falou assim, o senhor tem certeza? Cabra macho que sou, valentão que sou. Falei, olha para mim, rapaz, pode dar aqui, vamos lá. Botei o bração. Aí ela preparou, limpou com álcool local, virou para mim, olha só, como é que Deus fala e a gente não ouve. O senhor tem certeza? Era Deus falando, irmãos. Aí eu falei assim, absoluta. Irmãos, ela deu a injeção e eu para bancar ali que tal, quase me contorcendo, as pernas bambeando, falei, não, agora eu tenho que, agora não dá para vacilar não. Tentei ficar firme. Irmão, quando ela me deu o algodão que eu fui botar em cima, eu não sentia nem o braço, parecia, eu já estava saindo ali aleijado. O pior foi ficar 10 dias depois sem poder escovar dente e pentear cabelo com a mão direita, porque o braço não responde. O cérebro comandava e o braço estava engessado, paralisado. Queridos, gato escaldado tem medo de água fria. Uma experiência amarga nos leva a não querer. Agora eu fico pensando, por que 75% das pessoas que se casam a segunda vez dizem que o primeiro casamento foi muito melhor do que o segundo? Mas as pessoas estão tentando, sabe por quê? É mais fácil abandonar, mais fácil largar, é a geração do abandono, é a geração que perde os valores. Nós somos sempre tentados a desistir, desanimar. Olha para a vida de Elias. Estou eu aqui, ainda vira e fala assim, só eu fiquei, Senhor. E Anderson e Elias tem umas coisas assim muito semelhantes, sabe? Anderson e Elias é um caso sério. Só eu fiquei. Falei, não, meu filho, tem uma turma aí, está toda reservada, não ficou só você não, deixa de ser bobo, Elias. Deixa de ser prepotente, rapaz. Aí vai lá, peita, todo mundo fala, aí depois chega lá na caverna, Senhor, melhor que tu me mate. Por que não ficou lá para Jezabel fazer o serviço, irmão? Não estava sendo perseguido? Mas a tendência foi fugir. A gente olha para a vida de Jonas. O caminho é cá, Nínive, Tarsis. E vai ele, tranquilo, crente que está se dando bem, até chegar nas entranhas. E quem vendeu aquele bilhete, meu Deus do céu, que arrependimento botar um camarada daquele ali num barco. Mas que prejuízo, que bilhete caro. Aí começa a se voltar. Eu nunca vi um ministro, um profeta de Deus ter 100% de êxito na sua missão e ainda ficar chateado com Deus. Olha o absurdo. Mas qual era a tendência dele? Largar, abandonar. O próprio Pedro tentou fazer isso com Jesus. Senhor, esse negócio de cruz, tem misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus fala para ele, para trás de mim. O quê? Meu irmão, você já pensou ser chamado de Satanás? Porque Jesus sabia quem queria
fazer ele abandonar aquele momento e sair do propósito, desviar do foco. A nossa vida, quando os fundamentos estão sendo retirados, um medo, a gente começa a ver as coisas imediatas e a gente perde ao longe o que o Senhor quer fazer, onde o Senhor quer nos levar. E a tendência nossa é sempre largar, abandonar. O único momento que você tem que fugir, abandonar na hora da tentação, é só lembrar do Zé do Egito. Olhou e falou: ó, não vou ficar aqui não vou não. Esse é o momento da fuga para a vitória. Do contrário, irmãos, permaneça firme, não tenha medo. Quando o Senhor te dá um norte, te dá um caminho, é certo que virão adversidades. Deus faz umas coisas assim interessantes conosco. Ele diz onde você vai chegar, mas Ele nunca fala o que você vai passar. No trajeto, pode estar certo que coisas incríveis acontecerão. Terremotos, ventos contrários. Irmãos, não existe caminhada sem oposição. Não existe ministério sem oposição. Não existe a vida, para ela ter graça, o Senhor coloca isso até para nos fazer ficar firmes nele, dependendo dele. Porque caso contrário a gente relaxa, irmãos. Ninguém aguenta viver só em hotel 5 estrelas. Ninguém aguenta viver só não dá não. Tem que ter uma aprovação, tem que ter uma dificuldade. Mas nós somos a geração que vai abandonando. Sabe por quê? Na hora de encarar os desafios, a gente pensa sempre em fazer conta. E na hora que a gente faz conta, nós somos terríveis para a matemática espiritual, Márcia. Quando a gente vai contabilizar, sabe por que a gente abandona? A gente acha que aquilo não dá mais lucro, só vai dar prejuízo. Porque a nossa visão é imediatista. A gente perde o norte que o Senhor deu, perde o fundamento da onde chegaremos. E quando perdemos isso, a nossa tendência é sair, largar e abandonar. Nós começamos a fazer umas continhas e ficar assim, não vou mais investir nisso não está valendo a pena não. Sabe qual é o passo seguinte? Vitimização. Eu não preciso passar por isso. Eu não mereço ser tratado desse jeito. Eu não mereço. Eu lembro, irmãos, que uma das maiores provações que eu tive na minha vida, eu falava assim com Deus: Deus, por que é que a gente tem que morar num quarto e sala, escondido de todo mundo, e ter um plano de sequestro na minha família? O que eu fiz para merecer isso, Pai? Mas o que estava acontecendo é que eu estava fugindo da vontade de Deus. No momento em que eu me reencontrei com o Senhor, larguei o medo de fora e falei: a minha confiança está, sabe o quê? Nos fundamentos da palavra, da promessa, daquilo que o Senhor vai fazer. Meus irmãos, não tenham medo. Se o Senhor apontar o caminho, ande nele sem pestanejar. Tenha medo de andar no pecado, tenha medo de estar numa direção contrária à palavra de Deus. Se o Senhor deu um norte, caminhe. O fundamento do Senhor é para você trilhar firme e seguro. Como Pedro: és tu mesmo, mestre? Então deixa eu ir contigo. E vai ele caminhando sobre as águas. Eu fico pensando, por que os outros discípulos não pediram isso? Não tiveram essa ousadia. Falar: não, eu vou caminhar. Chega em determinado momento, começa a vacilar, começa a afundar. Jesus vai lá, adota uma providência com ele. Na nossa vida espiritual, quando a gente percebe que os fundamentos estão sendo minados, a gente perde o norte, a nossa tendência é desistir. Segundo momento, quando os valores são destruídos, nós percebemos então os valores morais completamente invertidos. Verso de número 2: tudo que está ao nosso redor parece agora conspirar contra nós. Aliás, as artilharias que estão vindo contra nós é para tentar destruir. Virtude passa a ser escarnecida e vícios aplaudidos. Sabe por quê? Eu não sei se você já teve a oportunidade de, pela água, subir num riacho, numa cachoeira. Alguém já chegou a fazer isso?
Meus irmãos, primeira temperatura da água é uma bênção. Esse período assim agora ali em Itatiaia, eu dou um conselho aos irmãos. Chegue ali por volta de 4 horas da manhã, um horário bom. Bote o pé naquela água. Eu já fiz isso algumas vezes, irmãos. Que bênção, é inesquecível. Caminhe contra a correnteza. E me parece que às vezes, sabe, Marquinhos Miranda, a vida cristã, parece que a gente está caminhando contra a correnteza. Você vai falando do certo, você vai falando, mas vem tudo para desanimar. Parece que você está caminhando contra um mar. Tudo que está ao teu redor é te jogando lá para fora. É como você entrar num mar bravio e as ondas vão te jogando, te empurrando para fora. E você quer passar da arrebentação e não consegue. Os fundamentos, quando estão sendo destruídos, eles arrancam os marcos. Os valores viram de ponta cabeça a desconstrução dos princípios. E o que podemos fazer, meus irmãos? Não permita vacilar em relação ao fundamento que é a palavra do Senhor. Jesus, quando estava no deserto sendo tentado, ele combateu dizendo, mas também está escrito, está escrito, está escrita. Tem momentos que dá sede, tem momentos que dá fome, tem momentos que dá vontade de trocar a primogenitura por um prato de lentilha, mas o que vai nos fazer a gente permanecer no Senhor e ter o norte e caminhar seguros neles é dizer, os meus valores não serão afetados. Terceiro lugar, quando os fundamentos são destruídos, nós observamos que as pessoas ficam indecisas. Verso de número 3. Aquilo que a gente dizia pela manhã do relativismo. O que eles poderão fazer? Quem recorrer? Para onde ir? Que direção tomar? O salmista está falando, e agora? Nós vamos contar com quem? Nós vamos fazer o quê? Esse é o tempo que a gente vai correr em que direção? Eu não sei se você já teve momentos na sua vida de enorme dificuldade, que você contava com algumas coisas que não deram certo. Aí chega em determinado momento, você fala assim, Deus, agora, o que fazer? Para onde ir? Do que me valer? É isso. As pessoas começam a ficar indecisas. E como diz o coelho, Alice, no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E hoje as pessoas então estão entrando em qualquer caminho. Abriu uma porta, se joga. Teve um acolhimento ali, se joga no colo de quem não devia, se joga em situações que não poderiam. Estão abraçando coisas terríveis em nome de um sucesso, buscando paz e felicidade quando não terão. Não terão. Até porque o nosso Jesus, Ele é o caminho, Ele é a nossa segurança, está firmado nesse fundamento que vai te levar lá. As pessoas sempre estão falando de pecado, de dificuldade, mas na hora de se libertar disso, de exortar e falar, olha, não tem como, eu não vou viver isso, dizer, eu não consegui, eu abracei essa causa. E se esquecem que por mais que você seja tentado, a tentação é humana em limites suportáveis. E junto com ela, Deus manda um bote salva-vidas, para que possais suportar, que é o escape. Observa no momento de prova, se num bote salva-vidas não é lançado na sua direção. Sempre tem aquele momento que é para o escape. E a gente às vezes não abraça isso, vai afundando. E o pior, um abismo chama outro abismo. A gente acha que vai ficar só naquilo, mas não, vai afundando, os fundamentos vão sendo retirados e a gente vai se atolando, ao ponto da gente perder completamente a noção para onde ir, o que fazer. É óbvio que a vida do justo é pautada por valores morais absolutos. É óbvio que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante.
É óbvio que devemos andar no prumo da justiça do Senhor, mas os valores morais estão sendo escarnecidos, e o pior, alguns ainda que dizem que pertencem a Deus, estão em rodas de escarnecedores e zombando às vezes da palavra de Deus, dos valores, concordando com o erro, porque quer ser aceito no grupo, mas talvez não esteja sendo aceito pelo Senhor. Quarto lugar, quando os fundamentos são destruídos, nós perdemos a noção da soberania de Deus. Eu vou pedir o Anderson para me ajudar aqui. Olha o verso de número 4 que vai falar: o governo total ainda é dele. Quando a gente tem os fundamentos sendo destruídos, a gente começa a perder noção da soberania, o caos está sendo instaurado, e a gente não consegue perceber o que está em Isaías 46, de 9 em diante, que diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou o Deus, e não há nenhum outro. Eu sou o Senhor, e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. O meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convosco a uma ave de rapina, da terra bem distante a um homem para cumprir o meu propósito. O que disse? Isso farei acontecer. O que plantei, isso farei. Os planos do Senhor permanecem sempre de pé. Os propósitos do Senhor são de geração em geração. A gente fala, não é possível, pastor, porque senão Deus já teria vindo na minha direção, Deus já teria vindo ao meu socorro. Irmãos, ainda resta um pouquinho de tempo, que há de vir virá, não tardará. Ainda que alguns tenham as promessas de Deus como tardias, elas não tardam. Eu estava me lembrando, Márcio, de um momento em que a gente tinha comércio, uma loja, e quando eu cheguei na loja, minha irmã falou assim: tem um rapaz que quer falar contigo, Anderson. E ele estava meio angustiado, e ele morava a alguns metros da loja, num apartamento no térreo. E eu falei assim para ela: vamos fechar aqui as coisas aqui, a gente fecha a loja, falta pouco tempo e eu vou lá. E quando saí da loja, fui lá com minha irmã, e quando eu o chamei, ele de dentro de um quarto do apartamento virou-se para mim e falou assim: desculpa, agora não dá para falar contigo não. Ele pegou um banco, subiu próximo ao peitoril da janela, já tinha uma corda, botou a cabeça e empurrou o banco. Naquele momento eu pulei o muro e fiquei agachado no peitoril, segurando as calças dele no meio de uma grade, meu braço sangrando e minhas forças já indo embora, até que 2 homens conseguiram arrombar a porta e entrar. Para concluir, ficou aquela marca terrível. Nós socorremos ele, ele sobreviveu. Quem ficou mal? Fui eu. Eu fiquei 2 meses fazendo fisioterapias intensas, com vários pontos de estiramento por todo o corpo, pelo esforço que fiz. E fiquei pensando, se eu tivesse chegado lá antes, ele poderia não me atender ou fingir que estava tudo bem e fazer aquilo depois. Sabe o que acontece, irmãos? O tempo de Deus não é o nosso tempo. O Senhor tem um tempo para tudo, Ele chega na hora certa, o plano dEle é perfeito. É tempo da gente largar esses fundamentos furados que estão aí fora, largar essas coisas que não servem para nada e depender, confiar e saber que Ele é soberano, que Ele é capaz, que Ele é suficiente, que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando entendo que tudo que vai acontecer comigo, Deus está trabalhando para resolver meu problema de ansiedade, quando eu entendo que tudo coopera para o bem, resolve meu problema de vitimização e de injustiça,
Quando eu entendo que Deus permite, sustenta, Ele age, resolve o meu problema, a minha dependência é totalmente dEle. Quando eu entendo que Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, isso me leva a crer, esperar e confiar que o Senhor se manifestará no tempo oportuno. Os fundamentos destruídos estão levando a igreja a não mais crer num Deus soberano, num Criador, no Senhor que controla não somente Israel, mas Deus controla cada inimigo. Deus controla o teu vizinho, Deus controla teu pai, tua mãe, Deus controla o teu chefe. Eu me lembro algumas vezes no meu trabalho, que era o tempo de eu ser promovido, e algumas injustiças que estavam sendo feitas. Eu já tinha promessa, tinha tudo. Aí dizia assim: ô Anderson, você conhece tanta gente, vai falar com tal. Eu falei: não, eu vou falar com quem resolve. Eu falei: Deus, essa madrugada é pequena, é boca no pó. É boca no pó. Eu dependo, eu espero, eu confio no Senhor. Cheguei em casa, contei para Marcos. Falei: essa madrugada é jejum, oração, presença do Senhor. No dia seguinte, vai publicar no Diário Oficial uma coisa que aconteceu inusitada e você será promovido. Você sabe por quê? Deus queria apenas testar a minha fé. O Senhor é o Senhor da história, é o Senhor das nações. O Senhor é aquele que está acima de tudo. Ele tem a rédea da minha vida em suas mãos. Eu autorizei, eu dei tudo a Ele. E quando eu faço uma entrega total, eu confio, eu dependo da sua soberania. Eu falo: Deus, até aqui eu fui, daqui para lá não dá. Deus, eu não domino sobre isso, mas o Senhor domina. Deus, eu não tenho como mudar essas circunstâncias, mas eu sei que o Senhor pode mudá-las. Eu quero viver na tua dependência, eu quero viver debaixo dos teus cuidados, ó Altíssimo. O Senhor é Senhor nos céus e na terra. Ele não está sujeito a ninguém, não é influenciado por nada. Com Ele não dá para fazer barganha. O Senhor é absolutamente dono e rei sobre tudo e sobre todos. Ele controla toda e qualquer circunstância. E quando a gente pensa na dimensão desse Deus, eu pergunto: por que está aflita a nossa alma? Por que ainda tem coisa que se perturba dentro de você? Espere em Deus. Confia na soberania do Pai. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com exércitos dos céus e com habitantes da terra. Ninguém, ouçam bem, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fazes. Irmãos, provação tem início, tem meio e tem fim. E quando Deus resolve dar o basta, dar ordem aos seus anjos, não há quem possa estorvar as suas mãos, porque operando Ele, quem impedirá? Quem tentará contra o seu braço forte? Eu digo para você que está desempregado, eu digo para você que está vivendo agora um drama na sua família, eu digo para você que está precisando de respostas, eu digo para você que está sofrendo injustiças. Operando o Senhor, quem impedirá? Os fundamentos estão sendo destruídos e a gente está perdendo a noção de quem Deus é, do que Ele é capaz, do que Ele e somente Ele faz. Tudo que está acontecendo comigo é para me manter cada vez mais semelhante ao meu Senhor. Sabe por quê? Deus governa em cada detalhe. As minhas lutas em Cristo não são condenação, não. É sempre para transformar algo dentro de mim. É sempre para gerar o bem. Por quê? Quando eu entreguei a rédea a Ele, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Vizinho ruim, chato, ô glória, coopera para o meu bem.
membro da igreja que... Aqui não tem isso não, mas tem outras que tem, né? Aqueles que são pedra no sapato. Aqui não tem, glória a Deus. Aqui não tem. Meu irmão, que dá vontade de você fazer até uma oração de precatório. Tudo coopera. Quando a gente pensa naquele familiar que quer desestabilizar, o fundamento não vai ser roubado não, ele vai me gerar um homem melhor. Quando eu penso que estou sofrendo injustiças, o meu Senhor, Ele é o dono de toda a justiça. Tudo na minha vida pode me direcionar a Cristo. É esse o propósito. E o salmista fala disso, porque Ele governa tudo, o meu caminho. Ele governa a minha experiência. Ele governa o meu amanhã. Ele, em última análise, faz tudo cooperar. Eu não tenho governador, eu não tenho autoridade aqui na terra que há de fazer alguma coisa na minha vida que o meu Deus não esteja controlando tudo e todos. Quando eu penso nisso, eu quero concluir falando que os fundamentos, quando são destruídos, nós perdemos a noção que Deus age com justiça. Verso de número 5. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, a gente percebe que a justiça é uma das características de Deus. Isso está ligado à sua bondade e à sua misericórdia. Se tem uma coisa que é um atributo divino, é a sua justiça. E como é bom experimentar dela, porque Deus odeia injustiças. E quem ama a Deus, ama também a justiça, porque toda a justiça vem do Senhor. E quando a gente começa a experimentar disso, a gente vê que Deus é justo. A palavra de Deus nos fala em Êxodo 34, 6 em diante. O Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que ainda não inocenta o culpado. Deus é justo. Fala bem alto assim, igreja: Deus é justo. Mais uma vez, Deus. Você crê nessa verdade? Então não tem pai, mãe, não tem patrão, não tem quem vai fazer algo contra você praticando a injustiça, porque o justo juiz, ele vai arvorar a sua bandeira, ele vai defender a tua causa, ele se manifestará na tua vida. Amém? Chega de vitimização, chega de ficar olhando e falando: não dá não, isso para mim está muito difícil. Por isso que alguns vão desanimando, os fundamentos estão sendo cada vez mais roubados. E desde os antigos profetas eles perguntavam: não é possível, Deus, tu és tão puro de olhos que não está vendo o que está acontecendo. Malaquias chega a dizer assim: inútil será servir ao Senhor. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora, consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, escapam ilesos que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção, e foi escrito um livro, como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Ou seja, fundamentou. E no dia em que eu agi, diz o Senhor dos exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Fala assim, eu sou tesouro pessoal. Eu sou menina dos olhos dele. Eu encanto meu Deus com a minha vida. E aí o texto continua dizendo: eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem e os que não servem a Deus. Coisa boa é saber que o Senhor é justo. A justiça de Deus se revela nesse evangelho, quando na cruz o cordeiro foi imolado
pelos meus pecados. A justiça precisava ser feita. O Salmo de número 1, eu quero concluir falando isso. O autor sagrado faz um profundo contraste entre o ímpio e o justo, e diz que o ímpio é como palha que o vento dispersa, mas diz que o justo é como árvore plantada junto à fonte. Enquanto o ímpio está seco espiritualmente, o justo tem fervor. Em tempos de sequidão vai frutificar. Enquanto o ímpio não tem frutos que agradam a Deus, o justo vai produzir na estação certa. O ímpio não tem estabilidade, é jogado de um lado para o outro como um vendaval. As suas raízes não estão firmadas no solo da fidelidade. Os ímpios têm obras reprovadas, mas o justo tem sucesso em tudo que ele faz. Aonde ele coloca a mão, Deus faz prosperar os seus caminhos. Deus faz prosperar os seus caminhos. O Senhor te chama, acabe com isso que está aí fora. Fundamentos que vão, na verdade, cada vez mais te deixar com a cabeça embaralhada. O Senhor te chama hoje para firmar-se em Cristo. Sabe por quê? O Senhor é justo. E é o tempo de você refletir sobre sua vida. Quem você é? Qual é o teu maior tesouro? Os fundamentos da terra podem ser abalados, mas passará o céu e a terra, a sua palavra não vai passar. O Senhor tem um governo pleno e absoluto. Eu te chamo nesse momento para falar: pastor, chega desses fundamentos que estão gerando dúvidas. Chega desses fundamentos que estão invertendo valores. Chega desses fundamentos que estão tirando, embaçando a minha visão da soberania de Deus. Chega desses fundamentos que na verdade estão me fazendo refletir quem é o justo e quem é o ímpio. Que às vezes eu olho, parece que o ímpio está se dando bem, parece que vale a pena pecar, parece que a coisa está dando certa, mas no final a gente já sabe o que é. Eu te chamo nessa noite para dizer: o meu caminho é teu, a minha vida é tua, eu vou viver para a glória do nome do Senhor. Curva a sua cabeça, comece a orar.